Shalom, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Papo Teológico. Eu sou o Getúlio Cardoso, sou professor de teologia, sou pregador do Evangelho e me aventuro aqui na internet para trazer para vocês conhecimento bíblico, uma verdadeira teologia que é a teologia que é retirada das páginas da Bíblia e não do conhecimento humano e nem do pensamento humano, ok? No vídeo de hoje eu quero trazer para vocês aqui uma explanação, um estudo a respeito do livro do profeta Ezequiel, mais especificamente o capítulo 37. E por que o capítulo 37? Simplesmente porque é o capítulo mais fácil para nós podermos entender. Você que talvez nunca tenha estudado teologia, não conhece os originais, não entende muito bem texto e contexto, uma exegese, uma hermenêutica, esse texto é um dos textos mais fáceis para que a gente possa estar entendendo, aprendendo e se aprofundando naquilo que a Bíblia quer nos dizer, aquilo que a Bíblia quer nos trazer como lição. E uma grande lição nós podemos tirar do Vale dos Ossos Secos, que foi essa visão ao mesmo tempo aterrorizadora, né? Como ao mesmo tempo uma visão espiritual magnífica, que foi o único profeta que teve uma visão tão profunda como essa e só poderia ser ele a trazer essa visão, e nós vamos explicar ao longo dessa aula aqui o porquê seria Ezequiel e porque só Ezequiel poderia ver e poderia profetizar naquele vale, ok? Mas antes disso, irmão, eu peço a você que me ajude encarecidamente. Esse aqui é um tipo de conteúdo que não vai muito longe, não é da intenção do YouTube espalhar esse tipo de coisa. Primeiro porque é a palavra de Deus e você, como eu, é espiritual, entende que há uma batalha para que a palavra de Deus, para que o evangelho genuíno, para que a palavra poderosa do Eterno se espalhe. Então, quando é vídeo de uma coisa de futilidade ou coisas do tipo, o YouTube espalha. Mas como é aula, primeiro, muitos de nós não quer conteúdos como esse. Queremos fofoca, queremos intriga, queremos coisas que não prestam. Então, automaticamente, nós mesmos nos boicotamos. Nós não assistimos até o final, nós não deixamos like, porque não é do interesse de todos aprender a palavra. Mas se você que está aqui ficar até o final, eu já vou ter realizado aqui aquilo que eu queria, já vou estar satisfeito porque você ficou aqui e aprendeu. Mas vamos passar isso adiante? Me ajude, compartilhe esse vídeo, deixe aqui um comentário, deixe uma pergunta, uma dúvida ou aquilo que você possa acrescentar nessa aula. Com toda a educação do mundo vai ser muito bem-vindo aqui no nosso canal, ok? Então depois da nossa vinheta nós voltamos para poder trazer para vocês esse conteúdo que eu digo para vocês, irmãos, está imperdível. Eu aguardo você. O livro do profeta Ezequiel ele se divide em 4 partes. Eu vou colocar aqui na tela para você poder entender comigo e vou deixar os versículos também que dividem esse livro. Presta atenção. Ele se divide em o chamado, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3, a queda de Jerusalém, que vai do capítulo 4 ao 24, as nações julgadas, do capítulo 25 ao capítulo 32, e o futuro glorioso de Israel, que vai do capítulo 33 ao capítulo 48. Então a gente teve aqui uma pequena visão a respeito do panorama do livro do profeta Ezequiel, como ele se divide, as partes que ele se divide. Eu vou tentar estar trazendo coisas somente no português, não vou trazer muita coisa no original hebraico, né? Porque às vezes as pessoas ficam assim, professor, às vezes o que o senhor traz no hebraico a gente não tem tanto conhecimento, a gente não entende. Fica tranquilo que eu vou analisar esse texto aqui no português, tá? Vou tentar trazer todo esse texto aqui exatamente como foi traduzido. No máximo aqui a gente vai transliterar uma coisinha ou outra, mas isso para o futuro a gente vai estar trazendo bastante coisa aqui no hebraico, no grego, que você vai estar podendo aumentar o seu nível de conhecimento, ok? Então agora que a gente teve essa divisão, a gente pode entender quem era o profeta Ezequiel, né? Antes da gente entrar de fato no texto do capítulo 37, nós vamos tentar aqui trazer um pouquinho quem era o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele era um homem que estava ali aprendendo o ofício e seria um sacerdote, porque ele era filho de Buzi, que era um sacerdote. Então, como isso era passado de pai para filho, né? Eles eram
levitas, ele estava ali aprendendo o que um sacerdote fazia, né? Qual era a função máxima de um sacerdote? Era ouvir a petição do povo, era ouvir ali o pedido de perdão, de misericórdia, ou seja, o que for, e levar até Hashem, levar até Deus, até o Eterno, né? Então, a principal função de um sacerdote era levar aquilo que o povo queria até Deus. Então ali ele aprendia como fazer o sacrifício, como limpar a mesa, como acender as lâmpadas do templo, como preparar os pães da proposição, coisas do tipo, né? Arrumar o templo e louvar ao Senhor 24 horas ali naqueles turnos que os sacerdotes tinham, sabe? Mas o que Deus iria fazer na vida de Ezequiel era totalmente diferente daquilo que ele vinha estudando a vida inteira para aprender. O que ele ia ser? Ele ia ser um sacerdote. Ele levaria aquilo que o povo queria até a presença de Deus. Só que Deus queria algo diferente com Ezequiel. Deus vai fazer com Ezequiel exatamente o contrário. Ezequiel agora, ele não vai mais ouvir aquilo que o povo queria e levar a Deus. Deus agora o chama como profeta. E qual é a função do profeta? É ouvir aquilo que Deus quer falar e entregar ao povo. Agora ele está fazendo o sentido contrário. É por isso que ele vai sair de Jerusalém e vai ser levado à Babilônia, porque ele achou que a vida toda ele ia viver em Jerusalém e ouvir a petição do povo e ia levar até Deus. Só que agora Deus faz o contrário. Deus tira ele de Jerusalém, leva ele para a Babilônia e lá da Babilônia Deus fala com ele para ele falar com o povo. Então essa é a primeira coisa que Deus vai fazer, ok? Então, para a gente entender um pouquinho o que foi a queda, o que aconteceu em Jerusalém, Deus já havia falado há muito tempo que o cativeiro viria e que o povo deveria se voltar para Deus, o povo deveria se voltar para o Eterno novamente. Então, com a morte de Salomão, os seus filhos, eles reinam, Roboão reina, e os seus filhos querem reinados separados, eles não querem reinar juntos. Então, vão ficar tribos ao norte de Israel e tribo ao sul de Israel. Então agora, a nação que era uma só, aquela que recitava o Shema Israel, né? Que era ouve Israel, o Senhor é um, ou seja, nós não temos divisão, nós não podemos nos dividir. Agora, o povo santo, o povo de Deus está dividido. Está tribos para o norte e tribos para o sul. Uns dizem que devem adorar a Deus em Jerusalém, outros dizem que não pode adorar a Deus em Jerusalém, porque o culto não começou em Jerusalém. Outros dizem, não, o culto tem que ser em Jerusalém, porque em Jerusalém é que está estabelecido o templo. E é isso que mais lá na frente a gente vai ver quando Jesus há uma necessidade de entrar por Samaria, de passar por Samaria, e ali as pessoas ficam, mas por que o judeu não se dá com o samaritano? A gente lê, né, tem oportunidade na igreja, prega, e a gente fala assim, porque o judeu não se dava com o samaritano. Mas a gente não entende o porquê que o judeu não se dava com o samaritano. Era simplesmente por causa da divisão, porque os samaritanos achavam que deveriam adorar a Deus de um lado e os judeus, né, aqueles que ficaram com a maior parte, achavam que deveriam se adorar em Jerusalém. Então vai haver um templo em que os filhos do Senhor adorarão a Deus em espírito e em verdade, ou seja, juntos no reinado messiânico, que esse texto também quer dizer a respeito do reinado messiânico, né? O texto do Ezequiel, capítulo 37, mas a gente vai chegar lá. Então a gente entendeu aqui, vamos recapitular. Nós entendemos aqui que Ezequiel seria um sacerdote, seria aquele que pegaria aquilo que o povo está dizendo, está clamando, está pedindo e levaria a Deus dentro de Jerusalém, ali no templo, sacrificando, né? Limpando, ajeitando altar de incenso, altar de sacrifício, esse tipo de coisa. Só que Deus tem outros planos e Deus é tremendo, né, irmãos? Se a gente fosse aplicar esse texto aqui agora, eu diria que Deus não faz aquilo que a gente pensa. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca, né? Já dizia Salomão em Provérbios, capítulo 19. Deus, ele faz isso. Ele, como Paulo disse, né? Ele torna a existência aquilo que não existe, ou seja, Ezequiel nunca imaginou que seria um profeta, ele imaginou a vida toda que ele seria um sacerdote. Então Deus vai, muda a situação, leva ele para a Babilônia. Mas essa questão da Babilônia, né? Como que aconteceu? Nabucodonosor entrou, invadiu, levou o povo cativo, o povo que canta, olha, estamos com saudade de Sião, porque em Sião a gente era alguma coisa, né? O salmista já dizia isso. Então, Ezequiel, ele vai junto nessa leva, só que isso é cumprimento de uma profecia que vem lá de trás, de profecias de vários profetas que já diziam, olha,
O cativeiro vai vir, o fim vai vir e se conserta, porque assim como foi lá no Egito, que o povo ficou mais de 400 anos pisando barro, fazendo telha, fazendo tijolo, o cativeiro vai voltar e o povo não deu ouvidos, ok? Então, Ezequiel, ele é levado cativo e ali ele tem os seus primeiros contatos de verdade com o Eterno, não agora como sacerdote, mas sim agora como profeta. Então, Deus começa a lhe dar visões, tal. Enquanto Ezequiel está profetizando na Babilônia, Jeremias está profetizando em Jerusalém para aqueles que ficaram, porque nem todos foram, né? E aqueles que ficaram estão desanimados, estão tristes, e Jeremias está profetizando lá também. Mas agora vamos para o texto de fato, para a gente poder entender o porquê que Deus deu essa visão a ele, porque só ele poderia ter essa visão. Então você que já está com a sua Bíblia aberta aí, abre em Deuteronômio capítulo 28, versículo 25 e versículo 26, para a gente poder analisar aqui. Mas eu vou colocar aqui na tela se você não puder abrir a sua Bíblia aí, tiver no ônibus, no trabalho, em qualquer lugar, mas preste atenção. E o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos. Por um caminho sairá contra eles, e por 7 caminhos fugirá diante deles. E serás espalhados por todos os reinos da terra. E o teu cadáver será por comida a todas as aves dos céus, e os animais da terra, e ninguém os espantará. Então lá atrás Moisés já havia falado a respeito disso, porque era uma vergonha para um judeu ter o seu corpo exposto após a morte e animais, aves de rapina, urubus, coisas do tipo comessem a sua carne. Então para eles era algo abominável. Então lá atrás o Senhor já dizia, olha, se vocês não vigiarem, se vocês não me adorarem, voltarem a adorar deuses estranhos, isso vai acontecer com vocês. Só que eles não espiritualizaram o negócio. Eles acharam realmente que era carne, que era o corpo, que era coisa física que ia ficar ali. Mas Deus estava falando da parte espiritual. Essas aves aqui seriam o quê? Aqueles principados e potestades das regiões celestiais que Paulo falou, que ficam no ar, ou seja, o urubu fica no ar, fica esperando ali a carniça para ele poder comer, fica esperando ali a carne apodrecer para ele comer. Assim é o diabo, assim são os principados que estão rodando por aí, só esperando uma brecha sua para ele poder entrar, só esperando a sua carne espiritual apodrecer para ele poder vir. Então, Moisés está falando isso e o povo está desatento. Aqueles que liam todos os dias a Torá, aqueles que estudavam todos os dias, esqueceram que esse texto que Moisés estava falando era algo para eles. Eles esqueceram disso. Então, quem melhor, quem mais provável para entender um texto que um sacerdote? Então, quando a mão do Senhor vem até Ezequiel e leva ele nesse vale, a cabeça dele, o pensamento, o intelecto dele já começa a funcionar. E ele era um cara totalmente versado na letra, totalmente entendido daquilo que Deus havia deixado escrito através de Moisés, né, que é a Torá. Então, um sacerdote entendia perfeitamente tudo aquilo que o Eterno falava, porque isso combinava com a palavra dele, isso combinava com aquilo que ele falou no deserto, isso combinava com aquilo que ele falava com Moisés, com Josué e tal. Então, quando Deus pega Ezequiel, que estudou a fundo para ser um sacerdote, e leva ele para um vale e mostra a ele ossos espalhados, Ezequiel já dá um estalo na sua cabeça e ele entende que Deus está falando de Deuteronômio capítulo 28, verso 25 e 26. E ele entende que aqueles ossos são dos seus irmãos, porque Deus não ia trazer essa revelação à toa. Então Deus fala para ele, Ezequiel, dá volta no vale. Ezequiel, será que poderão reviver esses ossos? Ou seja, ao todo tempo, Deus está falando com Ezequiel para ele olhar, para ele poder ver, porque a gente só lembra quando a gente vê, quando a gente enxerga. Então Ezequiel dá volta no vale, Ezequiel observa e Deus fala, Ezequiel, poderão reviver esses ossos? E ele fala, Senhor Jeová, tu sabes, porque eu não sei. Por mais que eu tenha entendimento terreno, por mais que eu tenha um intelecto, eu não sei. Eu estou jogando a responsabilidade de volta para o Senhor, porque eu não sei. Mas se o Senhor quiser, se o Senhor permitir, esses ossos eles voltam a viver, porque para o Senhor nada é impossível. Então quando Deus manda Ezequiel profetizar, ele profetiza e vem o vento, ou seja, o ruar, vem o vento, é o mesmo vento que Deus assoprou nas narinas de Adão, né? De Adão, para que ele pudesse reviver, para que ele pudesse viver. Só que esse povo tá tão ruim, esse povo tá
tão abaixo porque esse povo ele vem primeiro do osso, depois ali músculo, pele e tudo mais. Adão não. Adão já veio do barro, o corpo estava pronto e só faltava o espírito. Só que esse povo aqui está tão ruim, que os ossos estão espalhados ao sol, os ossos estão mais que secos, estão sequíssimos. É uma visão terrível de se ver. É uma visão principalmente para um judeu que tem ali o seu ritual de enterro, né, de sepultamento. Agora, ver aquilo ali espalhado, ver aqueles ossos que já estão anos e anos ali, é uma coisa de doer. É por isso que Deus não levou Jeremias. É por isso que Jeremias é contemporâneo, está profetizando ao mesmo tempo de Ezequiel, só que Ezequiel profetiza na Babilônia e Jeremias profetiza em Jerusalém. Jeremias está profetizando coisas do tipo, capítulo 34 e o verso 20. E entregá-lo-ei na mão dos seus inimigos e na mão dos que procuram a sua morte. E os cadáveres deles servirão de alimento para as aves do céu e para os animais da terra. Ou seja, Jeremias está profetizando aqui a mesma coisa que Moisés falou em Deuteronômio. Então, o cadáver vai ficar exposto, a sua espiritualidade vai ficar exposta porque você voltou a adorar deuses estranhos. Então, o diabo vai vir e vai fazer ruaça. Então, Deus está mostrando a Ezequiel aqui algo que ele não poderia mostrar a Jeremias lá, porque Jeremias ele tinha um sentimento, ele é conhecido como o profeta chorão, uma pessoa que se doava, uma pessoa que via o povo triste, cabisbaixo, se entristecia também. Já Ezequiel já era uma pessoa mais centrada, não que Jeremias não fosse, mas a personalidade dele era diferente, justamente porque tinha sido treinado a vida toda para ser uma pessoa mais dura, uma pessoa que seria um líder, seria alguém que teria ser vista com respeito. Então, Ezequiel, ele era fundamental nessa revelação. Ele era uma chave principal, uma peça principal para que Deus pudesse falar ao povo e o povo entendesse, porque ele poderia destrinchar todos os detalhes e entregar para o eterno, né? E tem até uma partezinha que as pessoas não falam, que é a parte dos dois pedaços de pau, né, das duas madeiras, que simbolizava sim a divisão do reino. Deus mostrou para o povo que eles caíram, que tudo decaiu, principalmente por causa da divisão de Israel, reino norte e reino sul. Deus não está no meio da divisão. Então eles foram levados para a Babilônia, os seus corpos foram expostos, aquele exército de Israel morreu, aquele exército de Israel caiu por terra. Então quando esse exército cai por terra, a Bíblia já dizia que isso iria acontecer, que eles iriam querer fugir, não iam conseguir, que Deus ia permitir que eles morressem e ficassem mortos no campo de batalha. Não tem coisa mais tenebrosa para um judeu do que deixar o seu corpo exposto. E hoje, se você for estudar um pouco de guerra, como eram as guerras antigamente, tinha ali uma índole entre os guerreiros, né? Um código de ética que dizia que após a batalha, né, o exército perdedor, ele poderia mandar mensageiros, poderiam mandar pessoas, mensageiros não, perdão, mas mandar pessoas para que pudessem carregar os corpos dos seus mortos para poder levar para o seu território, para poder fazer o sepultamento. Só que aqui no capítulo 37 isso não aconteceu. Essa misericórdia não veio. Os corpos ali estavam e ali permaneceram, foram comidos pelas aves, ou seja, não tiveram nem a chance de um sepultamento digno. Isso é Deus dizendo, isso está acontecendo com vocês, vocês estão mortos e ainda não deram conta, as aves já comeram a carne de vocês, só tem osso, mas não tem problema, porque eu, o Senhor, vou ressuscitar vocês. Mas Deus não estava falando daquele período, Deus não estava falando daquele momento, e é aqui que eu começo já a encerrar o vídeo porque está ficando muito longo. Mas é aqui que eu quero dizer uma coisa para vocês. Essa era que Ezequiel está profetizando aqui, essa ressurreição que Ezequiel está profetizando aqui, esse reavivamento que Ezequiel está profetizando aqui, nada tem a ver, mano, com a nossa espiritualidade de agora, que a gente, Deus vai ressuscitar, Deus vai trazer, papapá. Nós somos pentecostais, nós gostamos muito disso, né? Mas isso muitas vezes não tem nada a ver com o texto, na sua raiz mesmo, naquilo que a teologia, naquilo que a exegese quer dizer. Isso aqui está trazendo primeiro para o povo judeu, porque é Antigo Testamento, né? Então não está trazendo para a igreja em um primeiro momento, está dizendo o seguinte, que na era messiânica, Deus irá unir todos os judeus, todo o povo que se espalhou pelo mundo, não só se espalhou na Babilônia, mas se espalhou pelo mundo inteiro. E na era messiânica, o Messias, ou seja, a Machia, vai unir todo o povo em uma só
congregação. Então, se você ficou até aqui, você vai pegar essa pérola que eu estou trazendo aqui para vocês. E para a igreja? E para nós, professor? O que sobra? O que sobra é que nós já reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas e nós já sabemos que Ele é o Messias esperado. E quando que vai haver essa reunião? Nas bodas do Cordeiro. Oh, aleluia! Quando Ele voltar, arrebatar a sua igreja e vai unir tanto nós quanto judeus, naquela grande ceia, naquela mesa em que todos nós teremos o nosso corpo glorificado. O que é o corpo glorificado? São os ossos que se juntaram a cada osso, são pessoas que se juntaram àquela que elas eram mesmo e foram ressuscitados. E o Espírito é quando Ele nos arrebatar e nos levar aos ares, ok, irmãos? Então essa é a revelação do livro do profeta Isaías. E se você ficou até aqui, você entendeu, você pegou essa senha e sabe que a Bíblia está dizendo em um primeiro momento que Deus vai reunir a congregação de Israel, vai trazer de volta o povo santo, vai trazer de volta aqueles que se espalharam, judeus na África, judeus na Ásia, judeus da própria Jerusalém, vão ser unidos, não vai ter mais divisão entre os judeus, não vai ter mais divisão entre a igreja, nós seremos um só povo, nós seremos aquela grande nação que Deus prometeu a Abraão, ok? Então essa foi uma pequena explanação a respeito desse capítulo, porque é muito difícil, irmãos, a gente trazer pela internet, né? Tem coisas que a gente às vezes esquece de passar, não passa, mas ao decorrer do tempo nós vamos estar trazendo mais vídeos aqui pra vocês. Eu sei que esse vídeo, mano, é um vídeo que vai ter pouquíssima visualização, muita gente não chegou até aqui, mas eu louvo a Deus pela tua vida que você chegou até aqui, porque você busca conhecimento. Então se você busca conhecimento, esse é o seu canal, esse é o canal que vai trazer conhecimento para a tua vida espiritual. Aqui eu não vou te pedir pix, não vou te pedir dinheiro, não vou te pedir nada. Eu vou te pedir que você jogue esse vídeo lá para frente e que outras pessoas possam entender aquilo que a Bíblia diz, ok? Então eu dividi aí o conhecimento, uma pequena porçãozinha de conhecimento para entregar a vocês, para que vocês também possam ter, porque não é justo que só um conheça. Eu preciso que todos nós conheçamos a palavra do Senhor, ok? Então, eu espero você aqui num próximo vídeo. Eu prometo que eu trago mais vídeo aqui para vocês, para que a gente possa estar crescendo em graça, em conhecimento. Amém? Então, eu espero você no próximo vídeo, em nome de Jesus.